Olá, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Cecília Velho e hoje nós vamos resolver uma questão que caiu na AP de 2020 do primeiro bimestre aplicada no nono ano. Essa é a questão 10 e ela diz o seguinte: em uma pista de corrida de kart, um dos veículos correndo a 12 metros por segundo levou 80 segundos para dar uma volta na pista. Outro veículo que partiu junto ao primeiro e correu com uma velocidade de 10 metros por segundo, após dar também uma volta na pista, quanto tempo chegou depois? Pessoal, então aqui, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer é sublinhar os dados do exercício, né? Então, ele corria a 12 metros por segundo e levou 80 segundos. E aí, depois, um outro corria a 10 metros por segundo, quanto tempo ele chegou depois? Então, olha só, pessoal, claramente é uma questão de regra de 3 simples, né? Então, aqui eu vou colocar o tempo, que são as grandezas, né? E a velocidade, tá? Então, a velocidade e o tempo. Então, olha só, a velocidade aqui primeiro é 12 metros por segundo, certo? Vou colocar só o 12 para facilitar. Em quanto tempo? 80 segundos, certo? E aqui, o outro é 10 metros por segundo. Em quanto tempo? X segundos. Então, é bem claro a gente ver aqui, ó, que se a velocidade diminuiu, o tempo vai aumentar. Ou seja, as grandezas são inversamente proporcionais, porque à medida que a velocidade diminui, o tempo aumenta, certo? Então, como que a gente vai calcular isso daqui? Bom, a gente vai calcular assim. Primeiro, eu vou colocar lá 80 sobre x. E como as grandezas são inversamente proporcionais, eu vou inverter isso daqui. Então, o 12 que estava em cima vai ficar embaixo, o 10 que estava embaixo vai ficar em cima. Isso é igual a 10 sobre 12. Eu já faço direto a multiplicação do que está na diagonal e faço a divisão pelo que está na diagonal com o x. Por que eu faço isso? Para usar a famosa simplificação. Se vocês não têm costume de simplificar, eu vou deixar na descrição dos vídeos e vocês vão lá e assistam a aula de simplificação. Garanto para vocês, pessoal, simplificação simplifica a vida, tá? Então, vamos continuar aqui. X vai ser igual a 80 vezes 12, dividido por 10. Olha só como simplifica a vida. Aqui de cara, a gente pode dividir 80 por 10, né? Quanto que é 80 dividido por 10? Somente 8. Então, x é igual a 8 vezes 12, 12 vezes 8, 12 vezes 8, 6 vai 1, 96. Alternativa D. Ó, rapidão, hein? Sem nem pensar. Só que não. Por quê, pessoal? Qual é o erro aqui? A pergunta é: quanto tempo chegou depois? Se a pergunta é quanto tempo chegou depois, e esse primeiro chegou em 80 segundos, esse daqui chegou 16 segundos depois, porque 80 mais 16 dá 96. Então, a alternativa correta é a B. Pessoal, tomem cuidado com a pergunta, tá? Às vezes a gente faz a questão aqui, chega numa resposta e não volta para ver qual é a pergunta. Isso aqui se chama distratores. É quando a pessoa que elaborou essa pergunta aqui já pensou no erro que você iria cometer, tá? O professor que elaborou isso daqui, ele já pensou no erro que você iria cometer. E aí ele vai lá e coloca uma alternativa que é geralmente a que o pessoal acaba errando, tá? Então, tomem muito cuidado com isso, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até mais!